continuación, entonces, expondrá el señor don Mario Bessa. Él es vicerrector de la Universidad del Estado de Amazonas de Brasil. Es profesor de esta universidad desde hace ya 30 años. Él es ingeniero de la computación y su área de investigación, de pesquisa, es el banco de datos. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da Verônica para participar desse congresso de telesaúde e telemedicina. Sou o professor Mário Bessa, da Universidade do Estado do Amazonas, no Brasil, e quero saudar a todos vocês e especialmente algumas pessoas que eu conheço aqui que nos visitaram no Brasil, o professor Luiz Gonçalves, professor Manuel Grandal e o meu reitor, o professor Cleinaldo Costa, que está aqui também, que vai fazer uma apresentação. O objetivo desta apresentação especificamente o português está bom, Verônica? Falando devagarzinho dá para entender, né? Muito bom. O objetivo desta apresentação é mostrar para vocês o estado do Amazonas, talvez mundialmente conhecido como Rainforest, é um estado muito grande, é o maior estado brasileiro e tem uma densidade demográfica muito pequena, muita floresta, praticamente nenhuma estrada entre os municípios e muitos rios, que é o que liga todos os municípios do estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem 62 municípios e somente 2 desses 62 não tem rio banhando. Então, para você ver que as nossas estradas são exatamente os rios, né? Minha área de atuação, como foi apresentada, é a parte de desenvolvimento de sistemas e banco de dados e matemática computacional. Temos uma experiência agora na nossa universidade, nesses últimos anos, de desenvolvimento de dispositivos, de software para dispositivos móveis e que está interagindo muito com a área médica, né? Hoje em dia nós podemos, talvez, contribuir muito com a área da medicina, na parte de imagens, na parte de reconhecimento de padrões e na parte, talvez, de jogos para poder reabilitação de pessoas e treinar pessoas, né? Mas é isso. Eu coloquei uma comparação entre o estado do Amazonas e Espanha, não com nenhum objetivo estranho, apenas para mostrar para vocês como o estado é muito grande. Então, dentro do nosso estado do Amazonas, cabem 2,85 Espanhas dentro dele. Então, muito grande, né? Temos aproximadamente 4 milhões de pessoas vivendo nesse estado, mas mais da metade dessas pessoas vivem na capital, que é Manaus. Então, é um estado extremamente com baixa densidade demográfica. Temos uma dificuldade extremamente grande na parte de logística, uma vez que exatamente pelo fato de não existirem a parte de estradas lá no estado do Amazonas, e o governo brasileiro, há muitos anos atrás, exatamente 46 anos, para talvez preservar e tomar conta daquela região, ele criou um modelo de desenvolvimento lá chamado Zona Franca de Manaus. Então, é devido a esse modelo de desenvolvimento que o nosso estado, o Amazonas, ele tem a floresta amazônica preservada em torno de 95% da sua área, graças a esse modelo. E temos uma dificuldade grande em torno de tecnologia de informação e comunicação. Fazendo uma analogia com o Tratado de Tordesilhas, quando lá atrás os governos de Portugal e de Espanha dividiram a América do Sul, nós temos essa divisão hoje tecnológica lá. Do meu estado para leste, nós praticamente não temos comunicação em banda larga.
só temos praticamente via satélite, que é uma comunicação muito cara e uma comunicação lenta. Então, nós sofremos muito com esse problema. Este ano que passou, 2014, nós começamos um projeto lá, aí sim, de sair da escravidão digital, um projeto chamado Amazonas Conectado. Esse projeto é financiado pelo governo federal, governo do Brasil, e pelo governo estadual. E este projeto vai fazer exatamente levar fibra ótica para os 61 municípios que tem o estado fora a capital. Então, agora em 2014, vocês podem ver que já houve uma conexão. Manaus é exatamente isso daqui, que é a capital do estado do Amazonas. Então, hoje chegam 3 fibras óticas para conectar o estado. Então, Manaus é totalmente servido, bem servido. Agora, dentro do estado do Amazonas, que começou esse projeto que está previsto para encerrar-se em 2017. Então, talvez no final de 2017, pessoas que trabalham em telemedicina, o professor Clenaldo Leão, que iniciou o projeto de telemedicina no estado do Amazonas, talvez lá no final de 2017 possa ter maior qualidade e melhor velocidade nas consultas e em tudo que diga direito, isso daí. Então, esse é o estado do Amazonas, um estado muito verde e em que se tem muita dificuldade. Então, a solução encontrada neste projeto, uma vez que criar estradas, passar postes de fibra ótica seria inviável, o governo federal do Brasil não irá permitir. Então, este projeto chamado Amazonas Conectado está fazendo com que as fibras óticas fiquem por debaixo dos rios. Então, todos os municípios estarão conectados via fibra ótica pelos rios. Então, temos essas dificuldades, esses problemas enfrentados em tecnologia de informação. Somente chega a Manaus a fibra ótica, temos uma velocidade muitíssimo baixa nos restantes dos municípios, uma vez que é de satélite, e o hub do satélite normalmente não está no estado do Amazonas, então ele tem que dar 2 saltos para chegar no município que é necessário. Tínhamos baixos investimentos, né? Como eu falei agora, no ano passado, o governo federal decidiu investir de forma pesada, então agora tem um novo projeto. Temos um serviço precário muito grande nos municípios que não são contemplados com a fibra ótica, porque não se consegue fazer serviço de governo, serviço de turismo, serviço das secretarias de Estado, porque não se tem internet de forma aceitável e rápida, e, consequentemente, também não conseguimos levar muitos projetos de educação à distância. A nossa Universidade do Estado do Amazonas tem um projeto diferenciado nos municípios do Estado do Amazonas, ganhamos até um prêmio internacional pelas Nações Unidas por exatamente levar a educação para esses municípios devido à baixa concentração, também assim como a doutora lá em São Paulo falou que não se tem profissionais bem treinados na área médica, nós também não temos, ou pelo menos não tínhamos, muitos profissionais da área da educação nesses municípios. Então, a Universidade do Estado do Amazonas, quando foi criada em 2001, ela foi criada com o principal interesse à época, que era exatamente de formar professores, educadores para esses municípios. Então, este programa que nós chamamos lá de tecnologia mediada, educação mediada por tecnologia, foi um trabalho desenvolvido dentro da Universidade do Estado do Amazonas, com recursos próprios. Já é para eu parar, Verônica? Não, né? O quê? E que foi um projeto que teve um sucesso muito grande. Então, esse projeto ainda continua até o presente momento.
Então, hoje, nesse projeto, nós temos necessidade de fazer com que dados, voz e vídeos fiquem em torno numa mesma mídia de transmissão. Hoje não temos isso. A compatibilidade, hoje existe várias mídias transferindo essas vozes, dados e tudo mais de forma diferenciada, então há uma complexidade muito grande de se reunir de forma rápida e confiável, exatamente, e principalmente a parte de vídeos, se for em tempo real, né? Porque nós não temos a capacidade hoje nesses municípios com fibra ótica. A qualidade dessas transmissões não são boas, obviamente, né? E, portanto, essa interconectividade entre educação e saúde, que era para andarem muito juntas, elas não andam exatamente por falta desse meio de transmissão de forma rápida e confiável, né? Então, esse projeto, o Amazonas Conectado, visa exatamente conectar toda essa parte de áudio, vídeo e dados. Então, quais são as possibilidades que nós temos para poder reunir tudo isso? Como eu falei, seria óbvio, se fosse em qualquer outro estado do Brasil, seria passar fibras óticas pela linha de transmissão de energia, por exemplo. Afinal, todo município tem sua linha de transmissão energética, diferentemente o estado do Amazonas. Nós temos ainda nos municípios, não linha de transmissão conectada com o resto do Brasil, mas sim usinas termoelétricas em cada município. Então, nós não temos essa conectividade. Então, a saída, como eu falei, foi usar os próprios rios, o caminho dos rios, exatamente para fazer com que essas fibras óticas fiquem submersas e possam chegar em cada município, não sendo necessário desmatar. No Brasil tem um problema muito sério hoje com a preservação, então não se pode fazer absolutamente nada nas florestas, principalmente na floresta amazônica. Então a saída foi exatamente passar pelos rios. Então, bom, basicamente é isso aí de novo que está falando isso, né, que é através dos cabos. E a visão desse programa chamado Amazonas Conectado é talvez fazer com que esses municípios que hoje nós temos essa dificuldade de levar toda essa parte de educação, toda essa parte de saúde, utilizando a internet. Hoje em dia, nós temos acompanhado vários núcleos que têm universidade nesses municípios e o governador pede ao reitor não mais que se faça construções físicas, mas que leve a universidade para cada município. E estaria extremamente mais fácil levar a universidade para cada município se nós dispuséssemos de uma boa internet, uma boa forma de comunicação, né? Então, a visão exatamente desse projeto é fazer com que a gente acabe com a escravidão tecnológica lá no meu estado, lá no estado do Amazonas. Essa é a principal visão do Amazonas Conectado. Esses aí são os sponsors, são as pessoas que estão financiando todo esse projeto. Toda essa parte daqui do lado direito são instituições estaduais, essa parte do lado esquerdo aqui são as instituições federais, e tem algumas instituições, principalmente a Parditec, que é talvez a maior empresa do mundo nessa parte de fibras óticas submersas. E é exatamente esta empresa que está passando essas fibras pelos rios do estado do Amazonas. Essa parte vermelha aqui é onde existe fibra ótica na nossa região, saindo da nossa região norte. O estado do Amazonas fica na região norte do Brasil, então Manaus fica exatamente aqui. Essa parte vermelha é uma parte que nós descobrimos no Amazonas uma boa reserva de petróleo e de gás. Então aqui passam 8 municípios em um gasoduto e aproveitaram esse gasoduto para passar fibra ótica. Então, neste gasoduto já conecta esses 8 municípios.
mas essas partes em amarelo aqui são exatamente as infovias que precisarão serem construídas em cada rio dessa região, né? Então esse é específico aqui, o estado do Amazonas. Então são essas infovias do Rio Negro, infovias do Japurá, infovia do Solimões, infovia do Juruá e assim por diante. Para vocês terem uma noção de como grande esses caminhos dos rios, uma infovia, que é a infovia do Solimões, que é essa daqui, serão necessários 1.263 quilômetros de fibra ótica para conectar alguns municípios desses 62. Outra infovia do Rio Negro, que é essa infovia aqui, até chegar aqui em Manaus, serão necessários quase 1.000 quilômetros de fibra ótica. A infovia do Madeira, 1.611 quilômetros de fibra ótica. Aqui são municípios que não adianta falar os nomes, né? Porque senão a nossa apresentação ia ficar muito longa, mas são os municípios que pertencem à calha, que a gente chama a parte do Rio Madeira. Tem outra infovia muito grande chamada infovia do Purus. Purus é mais um rio em que cobre esses municípios aqui do estado do Amazonas. Serão necessários mais de 2.000 quilômetros de fibra ótica e assim por diante. Infovia do Juruá, mais 2.628 quilômetros de fibra ótica. Infovia do Japurá, 403, totalizando 9.000, um pouco mais de 9.000 quilômetros de fibra ótica. Então, quando isso tiver acontecido, aí sim nós teremos um estado. E por incrível que vocês possam crer aí, o estado do Amazonas é um estado muito rico em biodiversidade, muito rico em vários minerais. Há alguns anos atrás foi descoberta uma jazida de silvinita. Silvinita é um material que ela é responsável pelo potássio. O Brasil, nos próximos 20 anos, será um produtor de 25% de todo o alimento do mundo, será produzido no Brasil. E hoje o Brasil importa 92% de fertilizantes. Isso é um número aproximado de 10 bilhões de dólares por ano. O estado do Amazonas vai conseguir fazer com que o Brasil seja autossuficiente em fertilizantes. Para você ver esse estado tão rico, se vocês um dia tiverem a oportunidade, vocês virão ainda municípios totalmente ilhados, desconectados da internet, né? Apenas internet de celular que chega em alguns municípios. Então, aproximadamente 10.000 quilômetros será o projeto Amazonas Conectado. O benefício, toda essa parte de educação à distância, comunicação, expansão dos programas de governo, onde as secretarias de cada governo chega hoje lá. Hoje cada secretaria tem muita dificuldade de oferecer serviços nesses municípios, né, devido à falta de internet. E uma parte de internacionalização também. A gente não consegue talvez oferecer vários serviços de internacionalização do próprio estado devido à falta de comunicação. Essa é a parte de fibra ótica que sai do Brasil. Hoje todas as fibras óticas, ou principalmente as principais do Brasil, entram por Fortaleza, que fica aqui na pontinha do Brasil, e daqui se distribui para o resto do país. Então agora tem uma fibra ótica vindo aqui dos Estados Unidos para o nosso estado. Essa fibra ótica vem de fora, o resto vem tudo passando via Fortaleza. Essa parte de verde é hoje onde nós temos a nossa rede estadual de pesquisa, a REPAM.
também conhecida como Metromal, é uma rede que conecta mais de 30 instituições de ensino e pesquisa no estado do Amazonas, dentro da capital de Manaus. Dentro da capital não há nenhum problema de internet, e o primeiro projeto, o primeiro ponto para saber se esse modelo de fazer com que as fibras óticas fiquem submersos conectou este ponto a este ponto aqui pelo rio. Não haveria necessidade de conectar, mas foi conectado apenas para fazer o teste, para saber se tinha algum problema, e foi tudo ok. Essa empresa chamada de Padtech, como eu falei, já fez os primeiros pilotos. Então nós estamos nessa fase aqui. Nós estamos terminando aqui esse 2015 com já 2 municípios, chamados de Quari e Tefé. Quari é o município do estado onde foi descoberto uma jazida muito grande de petróleo e de gás. Esse município já está conectado à cidade de Manaus, devido a esse gasoduto que chega, e já foi feito também a conexão por Tefé. Então, esse projeto, esperamos que no final de 2017, nós podemos ter concluído esse projeto. Esse projeto, infelizmente, é um pouquinho caro, ele custa em torno de R$1 bilhão, mas na verdade não é gasto, na verdade é um investimento que, como eu disse, talvez tirará o estado do Amazonas, né, dessa servidão aí da parte tecnológica. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Muchísimas gracias, Mario. Estoy convencida de que lo conseguiréis con gente con el conocimiento de su región como la que tienes tú, que es un conocimiento muy amplio de tu región, y del objetivo al que queréis llegar. Estoy convencida de que lo conseguiréis. Sí.